Boa tarde, meus amados. A minha saudação a você, meu querido e querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 11 de setembro de 2024, quarta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos aí ainda vendo o Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículo 19 e 20 é o nosso texto de hoje. Amém? Mas eu quero lhe lembrar ainda, nós estamos em um período eleitoral e você e eu, nós temos uma escolha a fazer. Se você quer um país socialista, marxista, comunista, continue apoiando a esquerda, tá certo? Fique à vontade. Agora, se você quer um país liberal, conservador, que respeita a palavra de Deus, que respeita a família, a pátria, respeita os valores morais, então você tem uma escolha excelente a fazer, tá certo? Fique atento, isso é importante para a nossa nação. Vamos aqui ao nosso texto de hoje, Mateus capítulo 7, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? O contexto de Mateus é o Império Romano dominando, Israel esperando um rei, e o propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento, tá certo? Vamos aqui ao texto, extrair daqui lições para a nossa vida. Aqui Jesus continua tratando da questão dos falsos profetas, tá certo? E o versículo 19 começa dizendo assim: toda árvore que não produz bom fruto. Amém? Então, Cristo, assim, dentro desse parâmetro de tratar dos falsos profetas, ele vai fazer essa afirmação de uma forma assim, bem veemente, tá certo? Toda árvore que não produz bom fruto. Ou seja, o cristão é chamado para produzir e produzir bons frutos, tá certo? Então, Cristo está olhando para essa questão do falso profeta, está dizendo que todo aquele que não produz o bom fruto, ele não faz parte de Deus, não tem como construir, produzir o bom fruto, tá certo? Porque não tem parte com Deus, tá certo? Porque aqueles que são convertidos, eles devem fazer, exercer e ter esses frutos dignos do reino de Deus, tá certo? O que não é, não vai produzir o fruto verdadeiro, tá certo? Deixa eu ler aqui um texto de Mateus também, 3, 8, 9, que diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso é o povo lá que estava lá, orgulhoso, religioso, né? E Jesus diz: olha, se Deus quiser, faz essas pedras aqui, filho de Deus faz, tá certo? Então, é esse fruto que é gerado a partir daquele que é transformado e é gerado filho de Deus. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto. Olha a consequência da árvore que não produz bom fruto. Versículo 19 continua dizendo assim: é cortada e lançada ao fogo. Olha, Cristo, ele faz essa afirmação graciosa do seu reino, e ele está ensinando aqui que tem falsos profetas que não fazem parte desse reino, vão estar fora dele, do reino de Deus. E a consequência de não ser, a consequência de ser um falso profeta é ser lançado no fogo. Assim, fogo é destruição. Comparar aí, a Bíblia fala de inferno, do fogo do inferno, pensar assim nesse momento, mas os falsos profetas serão lançados no fogo, vocês estão separados de Cristo. Amém? Olha, deixa eu, assim, porque quando Jesus vai falar sobre essa situação, assim, são aqueles que anunciam Cristo pela metade, mistura Cristo com um bocado de coisa, anuncia Cristo por interesse financeiro, anuncia Cristo por vanglória por si, quer fazer milagres e tá, tudo, e está se vangloriando em si mesmo. O milagre acontece porque Deus é misericordioso, tá certo? Portanto, os falsos profetas, eles podem fazer tudo isso, mas eles não têm convicção de fé em Jesus Cristo como Salvador. Amém, Senhor. Essa é a diferença de um falso profeta para um profeta de Deus. Amém?
profeta verdadeiro. Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso aqui já é no juízo final, quando Deus vai julgar os falsos que não crerem em Cristo enquanto tem vida aqui na terra. E ele diz: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Vocês vão para o fogo eterno, vocês não estão separados, porque são falsos profetas, não pregam Jesus como deve ser, nem creem em Jesus como deve crer. Amém? Pregam Jesus por qualquer interesse, interesse religioso, interesse social, interesse político, interesse financeiro, interesse de dizer que eu sou forte, né? Eu sou o cara e tal. Vários interesses, mas não por interesse do reino de Deus, tá certo? De verdade. O versículo 20 vai dizer assim: Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ora, Cristo deixa evidente que tem frutos que revela quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, quem é um falso profeta e quem não é um falso profeta. Então, Cristo vai deixar isso bem claro. Pelos seus frutos conhecereis. Olha, deixa eu fazer aqui um adendo, uma observação para você. Não confunda frutos com obras, tá certo? Obras. Qualquer pessoa pode fazer uma boa obra, ajudar alguém, contribuir, dar uma cooperação. Qualquer pessoa, até um traficante que tenha muito dinheiro aí roubado, se ele quiser fazer uma ação social, ele faz, porque ele tem muito dinheiro, né? Os que desviam o verbo até. Então, uma boa obra nesse sentido, boa obra social, qualquer pessoa que tenha uma condição financeira pode fazer. Agora, frutos do Espírito que revela Deus e o reino de Deus e que está naquele que crê de verdade em Cristo, só esses poderão produzir esse fruto, tá certo? Portanto, assim, obra de caridade, elas são importantes, tá certo? Mas não confunda obra com frutos, tá certo? A obra de caridade qualquer um pode fazer. Agora, frutos do Espírito só produz quem é nascido do Espírito pela fé em Cristo. Leia João capítulo 3, você vai entender esse negócio de nascer de novo, tá certo? Então, assim, Jesus está falando dos falsos profetas. Como eles não produzem frutos dignos de Deus, digno do reino de Deus. E qual é o fruto do reino de Deus que é digno? É o amor de Deus, revelar o amor de Deus às pessoas, a alegria que vem de Deus, a paz que vem de Deus, a longanimidade, ou seja, essa paciência extensa que vem de Deus, tá certo? A benignidade de Deus, a bondade de Deus, a fé em Deus, a mansidão que Deus dá, o domínio próprio, essas coisas. Tem pessoas que têm até um certo domínio, né? Porque o psicopata ele tem um domínio exagerado que ele é capaz de matar alguém e sair sorrindo, né? Mas nós estamos falando de quem? De filho de Deus, que crê em Cristo, que produz frutos dignos de arrependimento porque creu em Jesus Cristo. Amém? Olha, muitos falsos profetas vão curar, fazer milagres, expulsar demônios, mas o Senhor vai dizer assim: Eu não conheço vocês no dia do Senhor, tá certo? Eu vou citar aqui Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que nós vamos já chegar nele, mas eu vou logo antecipar aqui para você. Tá certo? Diz assim: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Aí a sequência do texto vai dizer: Apartai-vos de mim, maldito do meu Pai, eu não os conheço. Olha, por isso, amada, que você não pode se confundir. Um falso profeta vai fazer milagre, vai expulsar demônio, vai falar novas línguas, vai ter uma palavra boa, até às vezes edificante, porque o sentido dele é enganar. Mas o verdadeiro profeta, ainda que o milagre não aconteça, ainda que não seja tudo bem, ainda que o mar não se abra mesmo, o verdadeiro profeta continua crendo, porque ele é filho de Deus, entende, tem o fruto do Espírito em si mesmo, porque o Espírito de Deus está naquele que crê. Amém? Portanto, na dinâmica do reino de Cristo, ela não é apenas fazer, mas essencialmente ser filho, ser gerado uma nova criatura. Ou seja,
crê em Cristo de forma exclusiva, tá certo? Um falso profeta pode fazer muita coisa, mas se ele não crê em Cristo, ele é um falso profeta, está separado de Deus, não tem parte com Deus. Amém? É Jesus que diz essas coisas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça de entendermos e observarmos, confira as coisas com a palavra de Deus e ver se realmente é coerente, porque às vezes estão distorcendo a palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma boa quarta-feira, a tua casa seja abençoada. Lembre-se, o seu voto é importante. Os socialistas comunistas são maus, os conservadores são do bem. Pense bem antes de votar. Deus te abençoe.